viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito vai-me um país, o Algarve manda em baile, toquei a dulce... Ainda já não tivemos nenhum. Eu tenho 83 anos e nunca conheci lá um presidente de língua com 80. Pode sempre dizer-se que a força do poder local democrático assenta na proximidade, no poder que mora ao lado, nos afetos, contra o esquecimento. E neste quadro, e numa altura em que o tema volta às manchetes da agenda mediática, há questões que não podem esconder-se nas gavetas do tempo e que devem apresentar-se ao debate sem truques de semântica e sem hesitações ideológicas. 40 anos passados sobre a data das primeiras eleições autárquicas em liberdade, muitos perguntam por que não se cumpre a Constituição. Alguns respondem com a pequenez do território, outros refugiam-se na pequenez de mentalidades. A regionalização, descentralização, desconcentração, a definição de conceitos tem servido para manter o país assimétrico, desordenado, cada vez menos coeso. E a permanência desta situação, sendo um problema de ordem política, é insustentável para uns e até uma vergonha nacional para outros. A permanência, a continuidade destas assimetrias regionais, que não só não se eliminam, como se agudizam, como se aprofundam, é uma vergonha nacional. E é um problema de vergonha nacional porquê? Porque quando nós falamos em assimetrias regionais, estamos a dizer uma coisa muito simples. Há 2/3 do território português habitado por 1/3 da população e há 1/3 do território português, digamos que uma minúscula faixa litoral, que é habitado por 2/3 da população, mas que tem condições de vida, tem níveis de rendimento, tem níveis de riqueza que são incomparavelmente maiores do que aqueles que se passam, digamos que, nos outros 2/3 do território, onde vive 1/3 da população. Entre muitas perguntas e outras tantas respostas, porquê, quando, como, com que custos, o país foi caminhando, desenvolveu-se muito, sem dúvida, mas não se tornou mais coeso. Somos um país desigual em termos sociais, económicos e territoriais. E sabe-se que o país perde, no seu desenvolvimento económico, quando não promove a coesão territorial. Não é sustentável um país que tem este nível de assimetrias. E apesar da sua reduzida dimensão, Portugal deve ser o único país do mundo tão desequilibrado. Que, aliás, deve ser o único país do mundo tão desequilibrado. Um país dessa dimensão não se justifica de forma alguma ter chegado onde chegou. Nós, de facto, somos incompetentes na definição de políticas públicas que contrariassem este percurso. Não é possível, não há país no mundo que tenha esta configuração tão pequena e que, de facto, tenha este desequilíbrio tão profundo. Não faz sentido nenhum. A coesão deve ser, portanto, uma causa nacional, pois não haverá país mais desenvolvido se não houver regiões mais desenvolvidas. Há quem recorde, por exemplo, que andamos há anos a dizer que é preciso olhar para o interior com outros olhos, mas, na realidade, isso não tem sido conseguido. Apesar de tudo, apesar do Estado ausente, as coisas vão acontecendo, estão a acontecer nas chamadas regiões de baixa densidade, graças, sobretudo, ao esforço dos autarcas, independentemente da sua inclusão nas CIMs, as comunidades intermunicipais. E não deixa de ser interessante acompanhar o raciocínio da professora Helena Freitas sobre a representatividade do PIB dessas regiões de baixa densidade. Num exercício muito simples, se a média do PIB nacional correspondesse à média do PIB de 8 destas CIMs que têm até 50% de territórios de baixa densidade, o PIB do país seria o dobro. Aproveitando, portanto, esta resiliência, aproveitando sinergias e tendo em conta até vontades políticas quando elas se manifestam, é tempo de cumprir o destino, será a altura de contrariar a ideia de que o país é desigual, centralizado, litoralizado e com um rendimento per capita catastrófico. Como diz o professor Rafael Amaro, é tempo de organizar e ordenar o território,
de criar um poder intermédio e de mudar a governança da coisa pública para acabar com o que chama de autêntica anarquia da desconcentração periférica. Nós estamos quase a fazer 200 anos de liberalismo em 2020. Não conseguimos, nestes 200 anos, consensualizar na sociedade portuguesa aquilo que devia ser a regionalização do país. Perguntam-me assim, e quanto custa a regionalização? E eu então respondo, e alguém já fez as contas de quanto é que custa não a ter feito? Não, ninguém. Então o que é que se faz? O que é que se faz? Uma coisa muito simples. É cada um por si e esperar que Deus esteja por todos. Eu acho que só há forma de eliminar as assimetrias regionais quando eu tiver um governo regional que esteja completamente alinhado com a estratégia regional dos seus autores. É uma inevitabilidade. O país não pode continuar nesta profunda assimetria e, como refere a professora Helena Freitas, não termos regionalizado foi uma perda. Por isso, acrescenta o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, é necessário um esforço para descentralizar e simplificar, agilizando ao máximo o papel decisor das juntas de freguesia. Há, digamos, uma meta em ter uma loja do cidadão em cada sede do município e em ter, digamos, espaços do cidadão ir povoando-os pelas juntas de freguesia. De forma a que as coisas, aquilo que se encontra hoje a nível nacional e regional, possa se encontrar, digamos, no município, e seja no município que se trate de coisas tão simples como uma renovação de carta ou até um registro criminal, ou numa junta de freguesia se consiga fazer coisas tão simples como marcar uma consulta no centro de saúde ou no hospital. E parafraseando a canção, podemos dizer que só assim fará sentido falar de proximidade. Tal como fomos encontrar na povoação de Vila Cova, freguesia de Caria, concelho de Moimenta da Beira, onde o Presidente da Junta já este ano pôs em prática o projeto da farmácia solidária. Eu agora até pus, este ano, a farmácia solidária. Porque havia aí pessoas, coitadas, que têm pouco rendimento. Então eu pus. Portanto, em casa com gente dá 30%. Sobre os medicamentos tem desconto nas outras. Aparecem daqui e dali, aparecem bastante. E então aí vejo. E é uma ajuda. É uma ajuda. Também não havia cá. Armando Mota, que vai no seu último mandato como Presidente, mas que ainda tem projetos em carteira, e o tempo pode ser curto, entrou para a Junta para servir o povo, não foi para se servir a ele. Já muito antes, sobretudo desde os tempos em que trabalhava no Inatel, em Lisboa, se recorda de ajudar. Mas faço o que tiver ao meu alcance para fazer. Isso ninguém me perdoa. Eu dou 24 horas de serviço à Junta. A minha preocupação é a Junta. E sabe porque é que eu gosto de estar na Junta? Porque eu gosto de andar, não gosto de estar parado. E depois gosto da freguesia, gosto da terra, gosto das coisas. Isso é isso. Eu não preciso de ir para a Junta para ajudar o povo. A vida dele é junta, diz. E quando não quiser atender o povo, a coisa certa a fazer é sair. Mas ainda há projetos e as pessoas gostam dele. Enquanto Armando Mota quiser e puder. Eu tenho 83 anos, nunca conheci lá um Presidente de Junta. Tá bom. Este ao menos conhece onde precisam, onde não precisam fazer trabalhos. Vê as coisas. Vê, pronto. Enquanto ele lá quiser estar lá. O sentimento do Sr. António, da Dona Encarnação e da Dona Fátima Lopes parece não diferir muito do de Manuel Lemos, o proprietário do Café da Aldeia, hoje para servir quase só os mais velhos. Se não fossem eles, confessa, e a sua sogra, já tinha encerrado o estabelecimento. Mas Manuel Lemos, que também já foi um grande resineiro, teima em ficar e em produzir. Os novos não se seguram cá, tudo para o estrangeiro, e eu acabo andando com as minhas profissões. Este é o homem do grelo, sabe? Tem, pois, faz o cultivo e vende para todos os mercados. Já tenho um negócio muito alargado. Portanto, já está ali a nível nacional. É? É. A nível nacional já tenho um negóciozinho mais ou menos
E então, eu devo ser o maior produtor da beira alta aqui. Porque eu acho que se houvesse aí 2 ou 3 igual a mim, isto era outra vida, está a perceber? Se houvesse mais 2 ou 3, precisamente, mas o caso é que a malta nova tem emigrado, quase tudo na Suíça e no Luxemburgo, a tentar dar um rumo novo à sua vida. E quanto menos gente, menos dinheiro do FEF. Então, como é que a Junta de Freguesia contorna a crise? Sim, os meus também são escassos, como os balanós. É que eu tenho 2 pedreiras. Estas 2 pedreiras são do Conselho, são dos baldios. Sou da Comissão dos Baldios. Eu sou o Presidente do Conselho Diretivo dos Baldios. Eu sou o Presidente da Junta. Então eu propus para que passasse a administração para a freguesia. Então supor que não era que eu estava a ver mais o meu irmão. E então a Junta administra os baldios. E então tenho essas verbas das pedreiras, que são 3.500 euros. Só que esses 3.500 euros são 42.000 euros por ano. Isso aí eu gastei nas 2 calçadas ou 3. Só que depois tenho que ir à Câmara, andar como almoço seco, não é? E para cá temos, lá não tem. A freguesia é grande. Mas tem pouca gente. Tem pouca gente e o que vem do Estado é pouco. Eu quando entrei na Junta, naquela altura eram de 9.000 e tal euros, por 3 em 3 meses, que é o FEP. Agora estamos com 5.000 e tal. Vila Cova, Caria, Moimenta da Beira, interior norte do distrito de Viseu, uma das regiões de baixa densidade onde a resiliência é evidente, apesar das dificuldades. E ainda com outras histórias para contar, como a revolta da Mata de Santo André em 1964, com presos e tortura para saber. A memória viva deste e de outros casos segue em novos capítulos deste poder que mora ao lado, no qual se destaca a força da proximidade, do Minho ao Algarve, do litoral ao interior. Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito vai-me um país, o Algarve manda e baila, toquei a dúvida. Ainda já não tivemos nenhum. Eu tenho 83 anos e nunca conheci lá um presidente de língua.